Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso, através de Jesus Cristo, seu Filho, possa abundar e crescer constantemente em nossas vidas, principalmente nesta semana que está começando agora, que nós possamos também iniciar esta semana na presença do Senhor, buscando a sua palavra, buscando a sua orientação e não saindo da luz desta palavra. Amados, vamos iniciar a lição número 21, cujo título é Tragada foi a morte. Tragada foi a morte. E o verso síntese é 1 Coríntios 15, versículo 54, que diz assim, né, então se cumprirá a palavra profética, que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Veja que Paulo, depois de falar muito sobre a questão da ressurreição, que é a maior prova de que a morte será vencida, né? É aquele que estava morto voltar a viver, ou seja, a morte que estava vencendo a pessoa, mantendo-a deitada, desacordada debaixo da terra, então a morte perde a guerra quando aquela pessoa volta à existência. Por isso que Paulo falou tanto no capítulo anterior, e principalmente durante aqui o início do capítulo 15, que se tinha algum irmão lá na igreja em Corinto que estava pregando que não tem ressurreição, cancelando a mais bela mensagem bíblica da nova aliança, estava completamente equivocado. E agora Paulo está dizendo que não somente há ressurreição, mas que a morte será vencida para sempre. A morte não será apenas, não é a ressurreição, não haverá apenas uma ressurreição, porque se alguém ressuscitasse, ou se grande parte das pessoas ressuscitassem, mas se a morte continuasse existindo, ela seria uma ameaça que estaria espreitando ao redor dos santos para sempre. Não é apenas a ressurreição, mas uma destruição, uma eliminação, né, da morte para sempre. É por isso que Paulo está usando aqui o verbo tragar. Ele diz que a morte será tragada. Por que é usado esse verbo tragar? Olha que coisa interessante. O que é isso? A palavra tragar aqui, ou tragada aqui nesse texto, nos traz uma imagem à mente, por exemplo, de devorar, né? O sinônimo devorar, engolir, absorver, de maneira que desaparece definitivamente. É como um gato que engole ali um rato. É como um leão que pega um filhote ali de uma gazela, o filhote de uma de um javali, de um porco, né, selvagem, que de uma mordida mata. Na segunda ele engole. É uma vitória nesse sentido. Veja que ele está deixando bem claro aqui que a vitória vai tragar a morte. A vitória está aqui na figura deste gato, deste leão poderoso, e a morte está indefesa como um ratinho diante deste seu predador fortíssimo, poderosíssimo. Aqui é a vitória e a morte. E a vitória de uma abocanhada vai engolir a morte. Essa é a imagem que me vem à mente quando eu leio esse texto, que Paulo diz que a morte seria completamente tragada. Ele está dizendo que está escrito, claro que ele está usando aí o versículo de Isaías 25, versículo 8, né? Quando Isaías diz lá que o Senhor destruirá a morte para sempre, sempre tragada, né? Não é algo que vai ter ressurreição, mas se o homem pecar novamente, vai ter morte. Não, não vai ter morte mais. Significa dizer
que não haverá apenas uma ressurreição, haverá uma vitória definitiva sobre a morte. Deus garante que ele, com a nova aliança, com o poder, com a revelação e a restauração dos santos, ele garante que esse povo é a prova de pecado, esse povo é a prova de morte, e o mal nunca mais vai se levantar. É tudo isso e um pouco mais que está escrito neste verso. A mensagem implícita deste verso nos traz toda essa garantia. Vamos dar continuidade aqui, meus amados, à nossa lição. Vamos partir agora para a nossa primeira pergunta da nossa lição, que diz assim: de qual mistério Paulo está falando aqui, no contexto aqui do capítulo 15? O que significa dizer que nem todos estarão dormindo, ou nem todos dormiremos, como diz o apóstolo Paulo, né? O que significa isso? Vamos então para o verso de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Vejam só o que Paulo está dizendo aqui. Na verdade, quando ele diz aqui, vos digo um mistério, ele estava querendo dizer o seguinte aqui: não que isso é um mistério, né? Porque ele está acabando de revelar, deixou de ser mistério, claro, né? Paulo está dizendo: eu vou dizer algo novo para vocês especificamente da igreja de Corinto, que não sabe disso ainda. Vou revelar algo aqui, que se vocês não entenderam ainda, eu vou deixar bem claro agora. É isso que ele está dizendo aqui. Se há um mistério para todos nós, para a raça humana, é essa questão da transformação. Como é que um corpo mortal, um corpo que sangra, hoje o nosso corpo ele é tão frágil, né? Pergunte a um médico, a uma enfermeira, a alguém que vive nesses hospitais de referências, né? Nos hospitais de traumas, esses hospitais onde atendem essas grandes urgências, nas capitais. Pergunte para ele o quão forte é o corpo humano. Ele vai dizer o quão frágil é o corpo humano. Tem pessoas que morrem de uma simples queda. Caiu, né, de uma bicicleta, bateu a cabeça no chão, morreu. Tem gente que morre. Tem gente que escapa de um acidente de um carro a 200 km por hora. E tem gente que morre de uma queda. O corpo humano é tão frágil que um mosquito pode matar o ser humano. Já imaginou? Então, como é que este corpo tão frágil vai receber algo tão poderoso? Como é que é essa transformação? É uma transformação celular? O Senhor vai... Como é que ele vai fazer uma célula tão frágil transformar em algo tão poderoso? Imortal. Imortal no sentido de receber a vida eterna, né? Porque imortal só tem um, que é Deus. Né? Está lá em 1 Timóteo 6, versículos 16 e 17. Só ele é imortal. Pois bem, mas como é que ele vai conceder essa vida eterna, um corpo para ver a vida eterna, que já não adoece, que não envelhece, que não sente dor, que não se cansa, que não sente mais nenhuma necessidade, né, biológica, como nós temos? Por quê? Como é que é isso? É isso que Paulo está dizendo, que é um mistério. Por quê? Porque nós nunca vimos isso acontecer. Nós nunca vimos ninguém passar por esse processo. Só teve algumas pessoas que viram Jesus ressuscitado, mas a ciência não pegou a amostra do sangue de Jesus. Jesus não teve agora, né, os laboratórios modernos não estudaram o corpo dele, como ninguém sabe. Então é um mistério. Como foi que esse processo aconteceu? É um mistério. Mas isso será revelado em cada um. Cada um vai ver o seu próprio corpo, vai sentir o seu próprio corpo passando por essa transformação. Por isso que Paulo está dizendo que é um mistério. Essa transformação é um mistério, porque não ocorre comumente em nossas vidas, nunca aconteceu, a não ser com Cristo e reservado. Ele não tratou desse assunto, não disse: olha, pega uma faca aí, vou cortar o meu corpo aqui para vocês verem como é que sangra aqui, se não tem sangue, como é que é. Não houve essas experiências. Então a gente não tem como saber. Então nessa questão aqui é um mistério que ele está falando, que num contexto de que
Não é nem que nem todos dormiremos. Isso não é um mistério, porque já está revelado na Bíblia. Já tinha sido revelado, né? Mas que todos seremos transformados. Como seremos transformados? É um mistério. Como é que a ciência vai explicar isso? A Bíblia não explica, a ciência não explica. A ciência até duvida que isso possa acontecer, né? A ciência cética duvida. Pois bem, então quando o texto diz aqui que nem todos dormiremos, aqui é morrer. Está falando do sono da morte aqui, não é? Então, quando ele fala que nem todos dormiremos, é claro que por ocasião da volta de Cristo, quando ele apontar nas nuvens dos céus, haverá uma multidão incontável de pessoas vivas. Imagine que o mundo hoje tem mais de 8 bilhões de habitantes. Então, 8 bilhões de habitantes, imagine que, com toda a dificuldade, com as pragas, com um terço dos habitantes da Terra perecendo, nas previsões, né, apocalípticas, imaginemos que vai ter 9 bilhões. 9 bilhões, um terço é 3 bilhões. Vai ter 6 bilhões de pessoas vivas ainda, misturados de ímpios e de pessoas justificadas, os santos que herdarão a vida eterna. Então, essas pessoas que estarão vivas estarão justamente nesse contexto aqui, ó. Nem todos dormiremos, nem todos os santos, nós, falando da igreja de Corinto, nem todos os santos dormiremos. Haverá santos que estarão vivos e vão ver a volta de Cristo, não passarão pela morte. E estes santos que não passarão pela morte, Deus não vai matá-los para que eles possam, assim como Jesus Cristo, entrar no túmulo e porque Deus só pode transformar, só pode fazer uma pessoa ter um corpo incorruptível se Deus matar primeiro, igual com Cristo, para trazer a vida. Não. Esses vivos, Paulo diz que eles serão transformados num corpo incorruptível, num abrir e fechar de olhos. É por isso que ele está dizendo que nem todos dormiremos, né? Agora ele garante que todos os justos serão transformados. Tanto os justos que estarão mortos, já ressuscitarão, já transformados, como os justos que estarão vivos, que serão transformados no abrir e fechar de olhos. Por isso que Paulo cita aqui, para o povo de Corinto, que para eles, os irmãos lá em Corinto, Paulo estava revelando esse mistério. Continuando, meus amados, vamos então para a segunda pergunta, que diz assim: como e em que momento acontecerá a transformação? O que acontecerá com os mortos e com os que estiverem vivos no momento desta transformação? Ou seja, esse momento é exatamente quando Cristo apontar nas nuvens dos céus, vindo na glória do Pai para trazer, né, justiça a esse mundo, justiça eterna a este mundo, quando, com miríades de anjos nos céus, ele então concluirá a obra que está previsto, né, pelos profetas e pelos apóstolos. Pois bem, o texto diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, assim: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Bom, então Paulo está apresentando aqui a transformação corporal e espiritual também, claro, né? Como uma necessidade. Não é um capricho de Deus. Não é um desejo do ser humano por uma mudança de estética. Não. Não é questão de estética e nem de capricho. É uma necessidade. Por que uma necessidade? Imaginemos que, se não houvesse essa transformação, como é que nós, seres humanos pecadores, num corpo corruptível, ia viver na presença de Deus? Se a Bíblia, em quase uma dezena de versos, diz que ao homem pecador é impossível ver a Deus. O próprio Deus vai dizer a Moisés, acho que no capítulo 33 de Êxodo, não falha a memória, ele vai dizer o seguinte: Moisés, você não pode me ver. Se você me ver,
Ele vai dizer assim que Moisés nem vai ver ele, vai ver a sua glória, não é ver ele, é a sua glória, né? O texto é muito claro. Ninguém pode me ver, Moisés, porque se me visse seria fulminado, morreria. Então, como é que Deus vai habitar com os homens aqui no planeta Terra? Vai mudar o centro do seu governo, o seu trono aqui para a Terra, vamos falar assim nessa linguagem tipológica, né? Vai mudar o seu trono aqui para a Terra para conviver com os homens? Se os homens estariam no corpo mortal, no corpo, morreria, viraria cinza, pós-cinza, né? Não tem como. Então, por isso que Paulo fala que é uma necessidade passar por essa transformação. Essa é a única forma de o homem viver a vida eterna. Até porque esse nosso corpo que nós temos hoje é um corpo mortal, é um corpo que adoece, é um corpo que envelhece, né? É um corpo que tem inúmeras... Do nada, você pode ter a vida mais saudável do planeta, mais saudável. Com o tempo, esse corpo cansa, vai envelhecendo, vai deixar de produzir todas as vitaminas, proteínas, enzimas, né, hormônios, tudo que o corpo precisa para manter-se vivo. Com o tempo ele vai envelhecendo, só mesmo que você tenha a vida mais saudável do planeta, um dia você morre. Não tem como. Então, por Cristo que há uma necessidade de transformação e o Senhor transforma esse corpo, né? Porque a transformação de caráter, ela acontece aqui e agora. É isso que nós estamos fazendo aqui. Todas as vezes que nós dedicamos um tempo para ouvir a palavra de Deus, para aprender um pouco mais, para manter um relacionamento com Ele, buscando a sua presença, dedicando tempo à oração, dedicando tempo ao exame da palavra, um contato espiritual com Deus, nós estamos passando por esse processo de transformação na mente. Nós chamamos de transformação espiritual. Mas a transformação corporal, né, e completar definitivamente essa transformação espiritual é só neste momento que Paulo está dizendo aqui, no retorno de Cristo. Quando acontecerá essa transformação plena, absoluta, né, que é um mistério, porque nós não vimos ainda, isso não aconteceu no passado com ninguém, né? Menos com Cristo, com exceção de Cristo, né? Que é o primogênito, a primícia, o primeiro a sair dos mortos. Então, menos com exceção de Cristo. Então, isso não é uma experiência comum que tenha acontecido com um irmão nosso, com um familiar nosso, alguém da nossa igreja. Não tem. Então, é um mistério. Mas é um mistério que todos desvendarão, cada um por si só, no seu próprio corpo, aqueles que estarão vivos. E aqueles que ressuscitarão também. Quando olharão para o seu corpo novo, né? Seu corpo agora que não tem mais cansaço, não tem mais dores, não tem mais dificuldades, não tem mais, né, nenhuma sensação de mal-estar, nenhuma sensação emocional, de medo, de dúvida, tudo vai ser restaurado. Então é disso que Paulo está falando, né? Essa necessidade, juntamente com a destruição da morte e tudo mais, ele vai destruir também o corpo corruptível. O corpo corruptível vai deixar também de existir para sempre. O corpo de Cristo, o corpo de Jesus, aquele que foi pendurado na cruz do Calvário, aquele corpo deixou de existir. Aquele corpo lá, mortal, que sangrava, quando Cristo ressuscitou, já não é mais naquele corpo. Né? Já não é mais naquele... Ninguém pode agora dar chicotada em Cristo e ele sentir dor, ninguém pode agora cortar Jesus e sair sangue dele, ninguém pode agora matar Jesus pela segunda vez. Não pode mais. Né? Por isso que ele é o primogênito primeiro a sair da sepultura para viver a vida eterna, para nunca mais morrer. Essa é a beleza da informação, da confirmação bíblica, não só da ressurreição, mas que um dia a morte será definitivamente destruída, né? A incorruptibilidade será a realidade corporal e mental dos santos que viverão uma vida por receber a imortalidade concedida por Deus a todos os santos.